E aí, pessoal, estamos aqui para mais um podcast do Fogo para essa geração. Meu nome é Hali Borges e hoje nós vamos falar a respeito de influência. Então, vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não pode se acender uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando nós paramos para estudar a respeito de influência, nós entendemos e chegamos aí ao consenso aí das pesquisas a respeito da palavra influência, que influência é o efeito de alguém ou de algo sobre outra coisa, sobre outra pessoa. Quando nós dizemos que determinada pessoa é uma influência para as demais, significa que esta exerce uma interferência sobre o modo de agir ou de pensar de outras pessoas. Se nós mentalizarmos um aparelho eletrônico dentro de uma bacia com água, nós vamos entender que logo esse aparelho eletrônico ele irá sofrer danos, irá oxidar, devido que aquele ambiente ele não é propício para um aparelho eletrônico, para os instrumentos eletrônicos estar, uma vez que a água e aparelho eletrônico não são compatíveis. E quando a gente traz isso para o estudo da influência, nós vamos ver que o efeito da água sobre os aparelhos eletrônicos é justamente a oxidação deste aparelho, né? Aqui em Mateus 5, 14, nós vemos que as Escrituras elas nos trazem a revelação que nós somos a luz do mundo, né? E que nós não podemos colocar a luz dentro de um cesto, né? Nós não acendemos uma lamparina, nós não acendemos a candeia para pôr debaixo do cesto, mas sim sobre o velador, para que a luz dessa candeia, desta lamparina, ela ilumine toda a casa e todos que estão debaixo dela. E nós entendemos que nós somos luzes, né? Muitas vezes as pessoas olham esse texto, olham para essa descrição que o Evangelho, né, nos traz e entende que nós somos iluminados, mas quem é iluminado recebe iluminação de algo, mas as Escrituras estão nos dizendo que nós somos luzes. Então isso, né, nos traz a revelação que nós somos aqueles que ilumina outras pessoas, ilumina outros ambientes. Então nós saímos de um papel, né, de ser iluminado para ser iluminador, né? Se nós formos contextualizar isso, né, com uma lâmpada mesmo, física, assim como as Escrituras traz, o ambiente ele permanece escuro até que essa lâmpada ela seja acesa, até que essa lâmpada ela comece a emitir luz, né? E assim é a nossa vida. Nós chegamos em um ambiente onde tudo é treva, onde tudo é escuridão, onde não existe esclarecimento das coisas, sim, porque nas Escrituras a palavra luz, ela nos traz a conotação, a revelação, tem o significado de conhecimento, de esclarecimento, revelação. E nós somos essa luz para o mundo, assim como em Mateus 5, 14 nós vemos, né? Nós precisamos entender aí a revelação do que as Escrituras tenta nos trazer, ela tenta nos passar, para que nós possamos estar vivendo a plenitude daquilo que ela nos traz, tá? A Bíblia diz que nós somos a luz, e
quando nós vamos contextualizar isso com o nosso tema, né, de influência, nós precisamos entender que a luz ela tem uma função de iluminar, ela tem que causar um efeito sobre algo, sobre alguém, sobre um determinado ambiente. E lá em Colossenses 2:8, a palavra do Senhor diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esta frase, as más conversações corrompem, no hebraico, ela vem nos trazer algumas palavras, né, que é estragar, perverter, interferir, desviar. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? E nós, como luz da terra, né, como luz, né, deste mundo, nós precisamos interferir. Assim como as más conversações corrompem, nós precisamos também, como luz, interferir, desviar aquilo que estava sendo encaminhado para o mal, devido à nossa vida, né, de luz do mundo. Nós devemos iluminar essas pessoas que estão sendo encaminhadas, sendo direcionadas para esses ambientes que lhe causarão dano, né, que terão os bons costumes corrompidos. À luz das Escrituras, nós devemos interferir no modo cotidiano delas agirem e pensarem. Existe uma frase, né, que enquanto eu estudava, saltou, que as nossas associações mostram as nossas assimilações. Assimilações de quê? Assimilações de informações que vêm dessas influências que ficam em nossos pensamentos, gerando sentimentos que se refletem em nossas ações e decisões. Quando nós paramos para analisar aquilo que está escrito em Provérbios 13:20, quando as Escrituras diz: quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas aquele que tem como companheiro o tolo acabará mal. Este tornará mal, assim como dizem algumas traduções. As nossas associações, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão próximas a nós, nos interferindo no nosso modo cotidiano de agir, elas vão, de forma proposital ou não, nos transferir informações, pensamentos, modos e jeitos de agir e de pensar. Hoje nós vivemos em um mundo onde todo mundo influencia e todo mundo existe a possibilidade de ser influenciado. Hoje nós temos redes sociais, temos ferramentas onde nós podemos expor os nossos pensamentos e maneiras de agir, de viver o nosso estilo de vida. E pessoas, elas de certa forma nos observam, elas se identificam conosco e desejam viver de forma igual ou não. E essa é a maneira onde hoje na nossa geração nós vemos pessoas sendo influenciadas e influenciáveis. Tem uma frase do livro Vivendo uma Vida Inspirada, de Jim Rohn. Ele é palestrante e empreendedor. Ele diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, somada ao meio em que você vive. Certo dia, eu estava lendo esse livro e meditando um pouco a respeito da minha vida, aonde eu cheguei, aquilo que eu estou vivendo hoje. E eu comecei a notar que muito daquilo que eu vivo, daquilo que eu desfruto hoje, ela está muito ligada com as pessoas que me rodeiam. Antes, né, quem me conhece sabe, eu jogava muito vôlei, né? Eu jogava todos os dias, eu tinha uma vida muito comprometida com o meu lado esportivo, né? E eu cheguei a desfrutar de times, né? Participar de times e desfrutar de momentos como um time de voleibol,
né, em um certo nível que era devido a todo mundo, né, que me rodeava. Você não chega em um determinado local, em um determinado patamar, né, no mundo esportivo, sozinho, em um esporte coletivo, a não ser que seu esporte seja esporte unitário. Mas se for um esporte onde depende de um time, de um coletivo, todo mundo que lhe rodeia determina onde o time vai chegar. O coletivo determinará sempre onde o todo chegará, né? E nesses dias, enquanto eu lia o livro, né, eu meditava a respeito disso, né? O quanto eu desfrutei foi devido ao esforço de todos, às habilidades de todos, à capacidade do todo que me rodeava. E eu precisei, né, me deixar ser influenciado pelo aquele ambiente quando eu entrei no time. Eu precisei me expor à influência deles, da dedicação, do esforço, do treino, do dia a dia deles, como eles treinavam, como eles viviam, como eles se exercitavam, para que eu pudesse subir de nível e viver tudo aquilo que eles já viveram, né, e que vivenciariam juntamente comigo, né, agora no time. E eu vivia muito preso, né, a esta proposta, a esta condição de vida, de esporte, de atleta, né? E chegou um certo tempo na minha vida onde eu precisei ser puxado mais ainda para viver de forma mais intensa ministerialmente, viver de forma mais intensa o Evangelho. E eu precisei sair daquele ambiente, porque aquele ambiente de esporte, de prática esportiva, exigia de mim e me levava a não ter tempo para o estudo das Escrituras, para o estudo, né, de livros e da Bíblia mesmo, do Evangelho. E eu precisei me retirar, me afastar, me distanciar, né, aí do mundo esportivo, para que eu tivesse tempo, para que eu pudesse estar estudando e desenvolvendo-me mesmo na área ministerial. Se eu não tivesse feito essa separação, se eu não tivesse feito esse distanciamento, se eu não saísse desse ambiente que me influenciava a prática do esporte, automaticamente hoje eu não estaria ministrando a palavra, hoje talvez eu não estaria liderando o ministério de música da igreja, porque foi necessário que eu saísse desse ambiente, deixasse aquelas pessoas um pouco de lado, para que eu pudesse me expor a uma influência diferente, a uma outra influência que me conduziria a um ambiente de exatidão nas Escrituras, a um ambiente e a pessoas que me conduziriam à eficácia no Evangelho, né? Lá em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 24 e 25, diz assim: Não façam amizades com briguentos, e nem andem com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser como ele e se colocará em constante perigo. Assim como um provérbio, ele diz para a gente não fazer amizade com briguentos, nem com pessoas que se iram facilmente, porque você aprenderá a ser como eles. A verdade também é que se nós nos expomos, né, a amizades, né, que estudam muito, a amizades que têm um intelecto, né, um pouco mais elevado, assim como Provérbios 13 diz, aquele que anda com sábio, né, você se tornará mais sábio. Você também aprenderá a ser como estes, e assim você se tornará mais sábio, assim você se tornará mais habilidoso em tudo aquilo que você deseja para a sua vida, porque se você se expõe a pessoas que trabalham na área dos negócios, se você se junta com essas pessoas a fim de aprender delas, você vai absorver e desenvolver a tua vida no mundo dos negócios. Mas se você se une, se você se submete a um ambiente que tenha influência para as artes, automaticamente você também absorverá de forma inconsciente e consciente influências de pessoas e daquele ambiente, e você se tornará como ele,
tá? Nós vemos nas Escrituras, em Atos capítulo 4, versículo 13, né? Aqui é o resultado de um trabalho, né, de convivência de Pedro e João com Jesus, né? E aqui assim como as Escrituras, né, em Mateus diz, né, que aquele que se expõe à luz, todos que estão debaixo da luz, da influência da luz, verão claramente as boas obras. Foi justamente o que os anciões, né, do Sinédrio aí viram na vida de Pedro e João, né? Diz assim em Atos 4:13: ficaram admirados e reconheceram que a convivência com Jesus havia feito neles, né? Esse capítulo 4 ele começa a narrar, né, a partir do versículo 5, esta reunião aí do Sinédrio, né, devido que Pedro e João tinham curado um paralítico. E no decorrer dessa reunião, Pedro ele se levanta com intrepidez e começa a explicar para aqueles homens que tudo aquilo que eles tinham feito foi devido à vida que eles levavam com Jesus. Era porque eles estavam debaixo da influência de Jesus, da amizade, da associação que ele havia feito com Jesus, que interferiu automaticamente nas ações e pensamentos deles, né? Outrora, talvez, João e Pedro passariam pelo aquele paralítico e nada faria por ele, a não ser dar uma esmola, assim como muitos dariam. E muitos davam naquela época. Mas aqui, devido à interferência do modo de agir e pensar de Jesus sobre a vida de Pedro e João, eles tiveram uma postura diferente, eles tiveram uma ação diferente, uma ação correspondente à mesma que Jesus teria. E aqui os anciões, né, e as autoridades que se reuniam ali em Jerusalém, eles viram o efeito da influência de Jesus sobre a vida de Pedro e João. E muitas vezes nós achamos que pelo fato simplesmente de nós nos unirmos a alguém no dia a dia, pelo companheirismo, a amizade, nós não vamos receber da influência deles, nós não vamos pegar jeitos e maneiras de pensar e de agir dessa pessoa. Mas isto é um engano. Assim como ocorreu com Pedro e João, assim como em Provérbios, né, as Escrituras nos dizem que se nós andarmos, nos unirmos, nos juntarmos com essas pessoas, nós seremos iguais a elas. E nós precisamos ser bem coerentes com aquilo que nós desejamos para nossas vidas, com aquilo que nós queremos para nossas vidas. Então, é necessário que nós analisemos com quem nós andamos e onde nós estamos, para que nós possamos, sim, viver uma vida com uma influência correta, assim como Pedro e João.